Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 1 do conteúdo, Estática de Partículas. Bem, nesta videoaula eu vou comentar um pouco sobre a adição de forças no plano, tá certo? Ou seja, eu vou comentar um pouco sobre a adição de problemas, que estão no plano, tá certo? Então, pessoal, muitas situações práticas importantes na engenharia envolvem forças no mesmo plano, Por exemplo, quando a gente tem problemas de polias, de estruturas, que a gente pode fazer análise, no plano, ou seja, apesar de uma estrutura ter três dimensões, mas a gente pode muitas vezes analisá-la do ponto de vista de esforços, tanto interno como externos. A gente pode simplificar a análise no plano, fazer a análise dessas estruturas no plano. Então, diversas situações aí que a gente encontra na engenharia, principalmente de problemas de mecânica geral ou de resistência dos materiais, a gente consegue analisar apenas com a abordagem de um problema plano, tá certo? Vocês vão ver melhor, vão compreender melhor isso que eu estou falando, quando a gente começar a estudar aplicações práticas, que envolvem essas análises de esforços, tá certo? Então, várias situações práticas da engenharia a gente pode estudar, sob o ponto de vista de um problema plano, como eu citei, uma treliça, uma viga, um problema de polia, esforços em cabos, determinados problemas com esforços em cabos, componentes mecânicos, entre outras coisas, tá certo? Então, com relação ao conceito de força, ou o que ela representa, eu trago aqui essa definição, que eu tirei do nosso livro de referência, Então, uma força representa a ação de um corpo sobre outro e geralmente é caracterizada por seu ponto de aplicação, sua intensidade, sua direção e seu sentido, tá certo? Então, geralmente, a gente tem força, quando a gente tem contato de um corpo sobre outro, tá certo? É o que a gente chama de forças de superfície. Então, uma força é uma ação que um corpo vai gerar em outro, E essa força ela é caracterizada por um ponto de aplicação. A gente tem um ponto de aplicação da força, para o caso de uma força concentrada, ou a gente pode ter também, o caso de uma força distribuída, que na verdade, em vez de ser um ponto de aplicação, a gente tem uma área de aplicação, ou um comprimento de aplicação. Por enquanto, como a gente está trabalhando, como a gente vai trabalhar inicialmente aqui, do ponto de vista de abordagem, de pontos materiais, a gente vai considerar apenas a aplicação de forças, em pontos, dado que a gente vai estudar inicialmente apenas pontos materiais, ou estática de partículas, de partículas. Quando a gente for estudar mecânica de corpo rígido, mecânica de corpo rígido, ou seja, estática de corpo rígido, aí além de forças pontuais a gente vai ver, vocês vão ver aí forças distribuídas, que elas são aplicadas em áreas ou comprimentos, tá certo? Como a gente está estudando apenas do ponto de vista da abordagem, de pontos materiais ou estática de partículas, a gente caracteriza o ponto de aplicação, a força, ela é aplicada apenas em um ponto, ou seja, a gente tem apenas um ponto de aplicação. E essa força ela vai ter uma intensidade, direção e sentido, já que ela é uma grandeza vetorial, Força é vetor, tá certo? E a unidade de vetor e a unidade de força, perdão, é Newton, como vocês já estudaram em mecânica 1. A unidade de força é Newton no SI, ou no Sistema Internacional de Unidades, tá certo? Aqui a gente vai trabalhar mais no SI, então vamos considerar que a unidade é apenas Newton, A gente vai ver apenas a unidade de Newton aqui
para a força na nossa disciplina, beleza? Então, com relação à direção, né, o conceito de direção de uma força, né, ela é definida por uma linha de ação, né, ou seja, a direção ela é definida através da orientação, né, do vetor força. Então, essa direção ela pode ser representada, né, essa direção que eu caracterizo por uma determinada orientação, né, ela vai ser determinada através de um ângulo, né, em relação a uma linha de referência, tá certo? E o sentido da força, né, ele é indicado para o vetor, né, por uma ponta de seta, né, que vai indicar o que? Para que lado a força está sendo aplicada, né? Ou seja, o sentido da força. Por exemplo, se a força está sendo aplicada para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, né? Então, acredito que vocês estudaram isso em Física 1, né? Ou a física que estuda a mecânica clássica, inicialmente. Então, por exemplo, aqui eu tenho a representação do vetor, né? A intensidade desse vetor é 10 newtons, tá certo? A direção, ó, 30 graus em relação a um eixo de referência, né? Ou eixo fixo, né? Então, eu tenho aqui 30 graus no sentido anti-horário, né? Então, aqui está a direção, 30 graus, em relação a esse eixo fixo ou eixo de referência. A intensidade dessa força é 10 newtons e o sentido, ó, está, né, desse ponto A para essa diagonal aqui superior, tá certo? Como indicado pelo pontinho aqui da seta. Então, eu tenho, ó, uma força aqui sendo aplicada no ponto A, né, que vai de baixo para cima, tá certo? Já essa outra força, ó, ela apresenta a mesma direção, como está representada aqui, né? A mesma orientação, 30 graus, o mesmo ponto de aplicação, ponto A, né? Lembrando que esse 30 graus aqui em relação a esse eixo fixo ou eixo de referência, só que aqui, ó, ela está sendo aplicada no sentido oposto, né? Ó, eu tenho aqui, ó, de cima para baixo, né? E a mesma intensidade ou magnitude de 10 newtons. Então, o vetor força, né, ele é definido aqui, ó, pelo módulo ou intensidade ou magnitude, né, pela orientação ou direção e o sentido. Tá certo, pessoal? Então, a direção da força é definida por a linha de ação, né? Então, aqui eu tenho a linha de ação e o vetor é apenas um segmento dessa linha de ação, que ela é definida, né, em relação a um determinado eixo de referência, tá certo? Com uma determinada orientação, né? Aí é de 30 graus. Constata-se experimentalmente que duas forças, P e Q, que atuam sobre uma partícula A, podem ser substituídas por uma única força R, que tem o mesmo efeito sobre essa partícula, né? Então a gente pode substituir, ó, forças, né, por uma outra força, né, resultante, tá certo? Como é que a gente faz isso, ó? Vou só comentar um pouco aqui, né, que eu acabei esquecendo, mas quando vocês virem aí letras em negrito, né, aqui, ó, como a gente está trabalhando nesse conteúdo, né, de vetores, e vocês vão ver até o restante da disciplina, né, vetores de força concentrada, né, forças externas aplicadas em estruturas ou componentes, né, quando vocês virem uma letra em negrito, né, a gente vai estar eu vou estar aqui, né, me referindo a vetores, né? Então, P negrito e Q negrito significam vetor P e vetor Q, né? Vetor de forças, né? Vetores de forças aqui, P e Q. Então a gente pode substituir, ó, duas forças que estão sendo aplicadas numa partícula A por uma única força, ó, que vai ter o mesmo efeito sobre a partícula, né? Então essa força R aqui, que é a força resultante, né, ela vai gerar um efeito equivalente à ação das forças P e Q no mesmo ponto. Então, ó, eu tenho aqui, por exemplo, ó, ponto A e duas forças, ó, P e Q, né? Eu posso substituir essas duas forças por uma única força R, que vai produzir um efeito equivalente ao efeito produzido, né, por essas duas forças.
como é que a gente faz isso, né? Inicialmente eu vou apresentar aqui, ó, a regra do paralelogramo, né? Para a adição de duas forças, ou seja, eu vou somar os vetores P e Q, né? Para obter um vetor resultante, né? Um vetor de força R, tá certo? Vocês vão ver que além da lei do paralelogramo, né? A gente consegue fazer a soma de vetores de uma outra maneira, né? Que vocês vão ver na próxima videoaula, tá certo? Como essa lei do paralelogramo, né? Como vocês devem saber, o paralelogramo é uma figura plana, né? Que ela possui 4 lados, né? Então, sendo os lados opostos paralelos, né? Então, aqui, ó, eu faço o seguinte, ó, com os dois vetores, né, de força, ó, P e Q, eu traço aqui, ó, retas paralelas, né, aos lados opostos, ó. Então, os lados opostos eles são paralelos. Então, eu traço uma reta aqui paralela, né, a P, uma paralela a Q, né, e o ponto de interseção dessas duas retas vai representar a extremidade do vetor resultante. Então, o vetor resultante aqui, ó, está iniciando, né, no ponto A e vai até o ponto de interseção aqui dessas duas retas paralelas, né, AP e Q, tá certo? Então, essa é a regra do paralelogramo. Traçando aqui o paralelogramo, a gente obtém o vetor resultante, né, ou o vetor que vai produzir um efeito equivalente ao efeito produzido, né, por P e Q, tá certo? Então, baseado aí na regra do paralelogramo, a gente consegue obter um vetor equivalente ao vetor, né, a dois vetores que estão atuando no mesmo ponto. Logo, esse efeito aqui produzido por P e Q, né, eu posso substituir por um único vetor que eu chamo de R, tá certo? Que é o vetor resultante devido à soma de P e Q. Beleza, pessoal? Então, essa é a regra do paralelogramo que vocês vão utilizar bastante aí ao longo da disciplina, né? Principalmente quando a gente estiver trabalhando com problemas planos, né, que possui duas forças, né? A gente consegue também aplicar essa lei do paralelogramo para a soma, né, de mais de dois vetores, só que acaba se tornando trabalhoso, né? De modo que é mais simples a gente utilizar uma outra lei, né, ou uma outra abordagem para fazer a soma vetorial. Mas quem tiver preferência, né, pela lei do paralelogramo pode utilizá-la, né, sem problemas, né? Beleza? Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.